Oi, pessoal, estamos de volta com mais um episódio especial do Pod Pretas Paraíba. Nessa temporada sobre as interfaces do racismo na comunicação. E eu já vou logo fazendo uma pergunta para você que está acompanhando agora. A inteligência artificial é racista? O Pod Pretas Paraíba está começando e eu sou Liana Gomes, ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba. Olá, gente. Eu sou Peri Camilo, ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba. E para responder essa pergunta, Oliana, a gente convidou uma intelectual negra e pesquisadora sobre este assunto. Fernanda Rodrigues, seja muito bem-vinda ao Pod Pretas Paraíba. Mas antes da gente começar a nossa conversa, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, para quem está nos acompanhando agora. Olá, todo mundo. Obrigada, gurias, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou pesquisadora sobre internet, novas tecnologias. Eu estou coordenadora de pesquisa e pesquisadora no Instituto de Referência em Internet e Sociedade e também sou doutoranda em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estou pesquisando justamente sobre regulação da inteligência artificial e a questão de transparência, sobre essa perspectiva do que é transparência para a gente conseguir lidar com o racismo algorítmico. E venho de um histórico também de pesquisas relacionadas à internet, tecnologia, direito e raça, desde a Universidade Federal de Santa Maria, que é, né, lá no Rio Grande do Sul, onde eu pude fazer a graduação e o mestrado em Direito e pesquisar, então, sobre essas relações. Acho que eu comecei, assim, mais perto do cyberativismo, cyberfeminismo negro, e passei aí para estudar também no mestrado decisões judiciais envolvendo racismo online no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que pega ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E aí, meu povo, já viram, né, que a mulher é potência, responsa no sobre o assunto que a gente está conversando hoje, né? Então, Fernanda, a pergunta que não quer calar. A inteligência artificial pode perpetuar o racismo? E, para completar, explica para a gente o que é o racismo algorítmico. Então, é a pergunta de milhões, né? E eu acho que eu começo dizendo que é verdade que o racismo ele é muito anterior à tecnologia, né? Não é a tecnologia que criou, não é a inteligência artificial que criou, mas enquanto uma ferramenta, um instrumento que é inserido na realidade, que é inserido em um determinado contexto que exatamente a precede, ela pode vir a reproduzir e, pior do que isso, potencializar problemas que essa realidade já enfrentava antes. A tecnologia ela não existe no vácuo, né? A tecnologia ela está inserida ali dentro daquele contexto que ela está destinada a realizar alguma atividade. Então, se a inteligência artificial vai ser inserida para fins de saúde, se ela vai ser inserida na educação, se ela vai ser inserida na segurança pública, e a gente não tiver um olhar atento a essas questões, ela pode muito bem reproduzir e aumentar os problemas que já fazem parte ali daquela área, né? E quando a gente fala sobre essa perspectiva de racismo algorítmico, a gente tem alguns autores e autoras negros e negras que estão debatendo sobre esse tema, né? Eu gosto muito e acompanho muito o trabalho de dois pesquisadores, principalmente, que é o Tarcísio Silva e a Bianca Kremer, que vão trazer suas definições do que é o racismo algorítmico, mas que a gente pode entender, de modo geral, como essa reprodução sistemática do racismo com o auxílio da tecnologia, né? No caso, com o auxílio desses sistemas algorítmicos. É, o Tarcísio Silva ele vai utilizar um conceito que vai trazer ali a ideia de que é o modo pelo qual essas tecnologias, esses imaginários sociotécnicos, em um mundo que é moldado pela supremacia branca, ele vai fazer essa ordenação algorítmica racializada, classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minorizados. E a Bianca, a Bia, ela vai trazer essa ideia de racismo, né, como estrutura e forma sistemática de discriminação que ganha expressão como desigualdade política, econômica e jurídica em desfavor da população negra e indígena, na forma como essas tecnologias são incorporadas no Brasil. Esse tema é muito, essa definição dela também é muito bacana, porque traz essa ideia, né, de como existe ainda o fator que a gente está falando de tecnologias que vão ser trazidas para dentro do nosso contexto,
Só que muitas vezes elas não foram pensadas para o nosso contexto, né? Então a gente ainda está falando de tecnologias que vêm do norte global, que trabalham com a gente, que se relacionam com a gente numa perspectiva colonial ainda. Então, quando elas chegam aqui, elas podem perpetuar essas relações de colonialidade e, através delas, ainda reproduzir essa estrutura racista, né? A gente tem Silvia Almeida, melhor do que ninguém, para falar sobre a questão do racismo estrutural e sobre como o Estado brasileiro se baseia numa estrutura racista, que aí vai se distribuir por vários campos desse Estado democrático de direito, e que se a gente não toma medidas proativas para evitar isso, a tendência é que isso se perpetue. É a mesma coisa na tecnologia, né? O racismo, ele acaba sendo reproduzido na medida em que há uma ignorância, muitas vezes intencional, de que é preciso verificar e apurar especificamente vieses raciais em um contexto onde o racismo tem tanta importância, né? Isso é interessante, até porque a gente, no nosso primeiro episódio, a gente trouxe a Flávia Ribeiro e ela falava exatamente aquilo que você traz para a gente agora sobre a questão dessas tecnologias serem feitas pela branquitude. Daí o interesse de manter também com que esse racismo estrutural aconteça também nas redes sociais. E isso é bem interessante a gente chamar a atenção para que a gente possa fazer essa discussão. Então, aí eu pergunto, como você vê também o chat GPT, que é um braço também dessa tecnologia, em relação a essa lógica que discrimina, né? A lógica discriminatória dos algoritmos. Como é que você enxerga o chat GPT como essa ferramenta dentro desse universo? Uhum. Assim, até bem interessante a gente sempre olhar para o chat GPT, né, enquanto essa referência. Acho que o alcance que eles tiveram, principalmente nos últimos anos, assim, da OpenAI, no caso, né, chegar nas pessoas através do chat GPT, dessa revolução, inclusive como se a IA generativa, que é o chat GPT, né, que são essas inteligências artificiais que geram texto, no caso dele, mas a gente tem também que gera imagem, gera vídeo, gera som, é como se elas fossem algo recente. E, na verdade, a gente tem casos de IAs generativas há muito tempo. Só que elas tiveram realmente um desenvolvimento mais acelerado, por assim dizer, com alguns últimos avanços científicos que a gente teve, principalmente a partir de 2014, 2016, se não me falha a memória. E aí, pensando nesse ecossistema, né, de IAs generativas e dessas tecnologias que vão ser treinadas em grandes bases de dados para gerar resultados específicos a partir desses comandos, normalmente textuais, que a gente dá. Então, para além do ChatGPT, né, mas pensando nessa categoria de IAs generativas, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de reprodução de discriminações, assim. Quando a gente fala dessas tecnologias, acho que o ponto principal é exatamente esse, entender que elas são construídas, que elas são baseadas em dados, né? Então, é muito dado. Inclusive, acho que tem até essa questão anterior, né, de como essas empresas, essas tecnologias mineram esses dados, como que elas vão atrás desses dados e que muitas vezes podem estar até protegidos por direitos autorais, né? Eu, pelo menos, enquanto uma pessoa que tenho rede social e tenho um perfil público, eu não entendo que o fato de eu estar postando as minhas fotos autoriza que essas fotos sejam utilizadas para o treinamento de uma inteligência artificial generativa, que pode, inclusive, gerar resultados tendenciosos. Então, eu acho que tem, primeiro, essa questão de como esses dados são coletados, e aí já daria para a gente fazer um podcast só sobre isso. Nossa, Mas pensando nesses dados que chegam, como eu falei, a gente está nessa realidade que ela é racista, ela é sexista, ela é capacitista, enfim, né? É uma série de preconceitos que a gente vê sendo reproduzidos. Muitas vezes esses dados são coletados aos montes e a gente não tem uma curadoria adequada de quais dados estão realmente informando o treinamento daquela máquina. Isso significa dizer que ela pode estar sendo treinada sobre dados preconceituosos e, em razão disso, gerar resultados preconceituosos. É aquela de, eu quero saber, eu quero pedir uma imagem de uma cientista renomada.
por uma IA generativa da imagem, e ela retorna apenas fotos de mulheres brancas, ou uma foto de uma pessoa pesquisadora e é somente homens brancos que retornam. Então, discrimina em relação a gênero e discrimina em relação à raça. Então, eu acho que tem uma lógica muito grande, um potencial muito grande de reprodução e discriminação quando a gente está falando de IAs generativas. Eu acho que quando a gente está falando de texto também, além disso, a gente está falando, inclusive, de outros potenciais danos, né? Acho que se a gente olha para a IA generativa como um todo, a gente consegue visualizar muitos riscos e danos advindos dela, inclusive a própria desinformação. Tem pessoas que já geram imagens para criar desinformação, tem pessoas que já adaptam textos para que o texto fique mais convincente por meio da IA generativa. Então, enfim, é uma série de situações que a gente para olhar para essas tecnologias, a gente pensa, poxa, acho que não é só de benefício que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de algo que pode piorar o cenário que a gente já tem se a gente não tomar medidas eficazes contra isso. E é um cenário muito complexo, né? Principalmente na questão da relação professor-aluno, né? Eu estou como professora no Departamento de Ciências Sociais da UFPB e às vezes eu recebo trabalhos produzidos por IAs. E assim, eu nunca tinha me importado com IAs, né? Então, a partir do momento que eu assumo esse papel, aí eu começo a estudar sobre as IAs, como identificar textos produzidos pelas IAs, né? E aí eu comecei também a fazer testes com essas IAs, né? Qual tipo de informação ela está me dando? Principalmente sobre a minha pesquisa. Eu pesquiso sobre pessoas com doença falciforme no estado da Paraíba, e eu comecei a fazer um monte de pergunta no chat GPT. E aí, muitos dados, eles vêm distorcidos, geralmente autoras, aí o GPT coloca como autor, né, ou traz, assim, informações que não são fidedignas desses autores, né, e aí ele vai usando uma classe de palavras que se repetem em outros textos também, né, e é uma das coisas que eu tenho argumentado muito com os meus alunos, até que ponto a gente está parando de pensar e extraindo as coisas da IA, né, para entregar, porque na produção de um trabalho a gente está construindo uma reflexão, né, a gente está movimentando os nossos saberes, a gente está construindo conhecimento, mas a partir do momento que eu atribuo essa atividade para uma inteligência artificial, o que é que me compete a isso, né? E aí, uma das coisas que eu tenho me perguntado como trabalhar com a questão dos alunos nessa questão das IAs, né? Como enfrentar isso, porque eu vejo que é um caminho meio sem volta. Então, é como usar também como uma aliada, né? E aí, Fernanda, para a gente seguir nesse debate, gostaria de perguntar o seguinte: qual o papel da inteligência artificial e dos bancos de dados para uma naturalização dos processos de discriminação racial? Então, eu acho que até para responder essa pergunta, eu vou pegar um gancho do comentário anterior que você fez sobre esse desafio em escolas, né? E escolas, faculdade, tudo onde a IA está entrando e está gerando esses efeitos negativos que a gente tem visto. Eu acho que um problema muito grande em torno das tecnologias em geral, mas eu acho que a inteligência artificial ela enfrenta um desafio mais específico, é da gente esperar mais do que a máquina consegue entregar. E isso está muito aliado a uma ideia tecnosolucionista de que a tecnologia ela é às vezes mais um fim do que um meio. Não entender que a tecnologia ela, tá ali, ela pode estar ali para nos ajudar, sim, mas ela não vai nos dar respostas, por exemplo, para problemas sociais, né? Problemas que nos afetam há muito tempo. E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, dessa chat GPT e as generativas de texto, enfim, que a gente usa ali para ajudar, eventualmente, a adequar melhor um texto, alguma coisa, eu acho que há uma confusão na expectativa em relação ao que aquela tecnologia pode efetivamente nos ajudar. E tanto essa questão do plágio, né, que preocupa, porque os alunos sempre tem pessoas, né, que vão utilizar inadequadamente aquele conteúdo, mas, por outro lado, professores que apelam, e a gente teve notícia disso, né, de professores que apelam para o próprio chat GPT para ver se é plágio. Só que aí parece um tanto uma desconexão, né, porque a gente tem ferramentas que apuram plágio na internet hoje, mas o chat GPT não é para essa finalidade. E aí aquele aluno que tentou fazer o
o estudo dele em cima do ChatGPT, não entendeu que o ChatGPT não é o buscador do Google, onde a gente faz uma pergunta e a gente recebe informações que podem ser verídicas no retorno. E eu não estou nem dizendo, nem entrando no mérito aqui, porque muitas vezes o que está no Google pode não ser verdade também, ou pode ser algo que deveria ser visto com lentes mais críticas. Mas no caso da inteligência artificial generativa, ela não é uma fonte de busca, ela não é uma fonte de informações verídicas, como uma plataforma de busca pode ser. E aí até é muito crítico isso, principalmente nos casos que as pessoas falam de alucinação, né? Então, a IA alucinou aqui, isso aqui. Eu me filio muito a uma corrente de pesquisadores que buscam não atrelar mais termos que se relacionam com condições humanas para a máquina. Porque a inteligência artificial já coloca na máquina uma característica que é eminentemente humana, que é a inteligência. Agora, quando a gente fala de alucinação, a gente está falando de algo que também compete a pessoas humanas. O que a gente está falando quando a gente fala desses erros da máquina é que ela errou, ela falhou, ela produziu desinformação. A gente tem casos, né, acho que foi um médico que foi acusado de assédio sexual por uma inteligência artificial generativa de texto, assim como um professor de direito dos Estados Unidos também. E o que a IA generativa de texto dos casos fez, né? Ela informou que aquelas pessoas teriam cometido esses crimes. No caso do professor de direito dos Estados Unidos, informou, inclusive, que saiu notícias desse caso, que nunca existiu. São casos falsos. A máquina inventou o caso e inventou a lista de notícias que eram falsas, mas se eu já estou pressupondo que a máquina está me dizendo uma verdade, quem é que vai garantir que eu vou verificar se aquelas notícias efetivamente não existem? Então, são casos que denotam o quão nocivo pode ser esse tipo de informação. E aí, eu acho que tem alguns mecanismos que a gente pode, né, compreender para esse papel dos dados e o papel dessas medidas de segurança em torno disso. E ainda em relação a esse caso de alunos, eu acho que passa muito pela ideia do letramento, né? Do letramento crítico para inteligência artificial e para tecnologia, e para compreender que a tecnologia ela não é absoluta, ela não é soberana nas suas respostas. A tecnologia ela é uma máquina gerada por um ser humano, ela não se gerou sozinha, então ela pode trazer os preconceitos e todas as ideias de quem desenvolveu e da empresa que desenvolveu aquela tecnologia. Ela vai interagir com humanos, então se aquela máquina é capaz de aprender com os inputs, com o que ela recebe, cuidar como ela não incorpora visões preconceituosas, enfim. Eu acho que tem todo um letramento digital que é necessário para a gente compreender essas tecnologias. E principalmente para superar, eu acho, essa barreira da opacidade, né? A gente tem essa crença do tecnosolucionismo. O Tarcísio Silva ele vai tratar da ideia de dupla opacidade e vai falar sobre essa questão da opacidade da tecnologia. Para além de muitas vezes a gente não entender como que ela chegou em determinado resultado, a gente ainda tem que passar essa cortina de fumaça de que a tecnologia é objetiva, e a tecnologia não erra porque ela é um ser matemático que só chega nos seus resultados através de equações lógicas, e por isso ela não reproduz e não é capaz de reproduzir preconceitos, enfim, gerar problemas nesse sentido. Então, eu acho que tem essa ideia de a gente ultrapassar essa barreira da opacidade com o letramento. Agora, isso, até estava comentando numa aula ontem, que não existe bala de prata, né, para a gente conseguir compreender essa naturalização dos seus processos de discriminação. E aí eu volto para a sua pergunta sobre essa ideia de banco de dados, né, porque eu acho que a gente pode sim trabalhar na ponta, trabalhar no usuário, que é quem vai interagir com aquela máquina, mas isso não exime os desenvolvedores da sua responsabilidade no momento que estão ali criando aquela máquina, das pessoas que vão utilizar e que vão operar aquele sistema, de ter uma articulação para auditoria, curadoria, avaliação dos bancos de dados que estão alimentando ali aquele sistema.
Para além disso, os fornecedores, os próprios operadores da tecnologia compreenderem também que aquela inteligência artificial que está ali na mão deles, ela é muito capaz de errar e muito provavelmente ela erre em algum momento, né? Então, é até um letramento das próprias pessoas que estão interagindo ali com aquele sistema. E aí, acho que só para fazer um parênteses, que a gente está falando de dados, mas compreender que é isso, né? Tem um texto da Sandra Ávila, da Denise Carvalho e da Lívia Ruba, que eu gosto sempre de trazer, que elas definem pelo menos 4 fontes de onde os vieses podem entrar em sistemas algorítmicos. Um deles é os dados, e aí a gente conhece muito, né, essa possibilidade, também a generativa através dos dados que treinam, reconhecimento facial, que é um problema que a gente tem, é uma tecnologia que a gente tem visto dar muito problema, porque está sendo incorporada, mesmo falhando na segurança pública, pode ser treinada em bases de dados com problemas, mas, para além disso, a gente tem o viés histórico, ou seja, a gente tem uma sociedade estruturalmente racista e outras questões que vão conformar como essa tecnologia vai ser compreendida na sociedade. Elas falam também do viés na interpretação humana, que é aquele policial que vai entender que o resultado daquele sistema de reconhecimento facial é absoluto, e se ele apontou que aquela pessoa é um possível criminoso é porque é, e não ir atrás de uma segunda validação. E elas mencionam também o viés no modelo, que é o viés quando até elas mencionam de exemplo, que é quando o modelo ele entende que existe uma relação de causalidade entre coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu comi uma torrada hoje no café da manhã e almocei um hambúrguer. Aí, sempre que eu como torrada, eu vou querer comer um hambúrguer. Então, é uma associação, tipo, é um exemplo bem bobo, mas para a gente ilustrar essa ideia de correlação equivocada, né? Então, sim, a gente tem um papel bem grande das bases de dados nesses sistemas de inteligência artificial, mas na medida em que as diferentes fases, ao longo das diferentes fases do ciclo de vida daquela tecnologia, o viés pode entrar a partir de diferentes formas, é preciso a gente traçar medidas para conseguir compreender como lidar com isso de forma mais holística, né? E aí é que a gente gostaria de fazer essa pergunta para a gente encerrar esse papo, porque você trouxe exatamente o gancho daquilo que a gente gostaria de saber, trazendo todos esses vieses e esses contrapontos que você trouxe para a gente a respeito do quanto reforça a discriminação, as IAs, elas reforçam as discriminações por meio da própria tecnologia. Há uma frase ali da Cida Bento, quando ela fala lá no Pacto da Branquitude, né? Esse conceito que ela traz para a gente que refere ao compromisso que é implícito entre as pessoas brancas de manter essa estrutura injusta, uma estrutura que permite com que as pessoas pretas continuem sendo marginalizadas, né? Que continuem sendo inferiorizadas, que o racismo permaneça dentro dessa estrutura social, e aí trazendo isso também para as tecnologias, você já trouxe a informação. Como interromper seria a pergunta, mas nem quero fazer mais essa pergunta diante daquilo que você já tem. Mas será que é possível a gente interromper esse ciclo discriminatório das tecnologias artificiais, uma vez que elas não são feitas pelas mãos da negritude? Então, eu acho que é sonhando que a gente consegue avançar, né, na nossa realidade, assim, eu acho que a gente não pode abrir mão de idealizar esse mundo onde esse ciclo discriminatório não faça parte do ciclo de vida da inteligência artificial. E aí, para retomar o conceito que eu mencionei antes do Tarcísio Silva sobre dupla opacidade, ele vai falar dessa opacidade sobre a tecnologia, ou seja, da gente entender que a tecnologia é neutra, ela é objetiva e ela é incapaz de reproduzir preconceitos porque supostamente ela é só matemática. E, por outro lado, a opacidade em cima do racismo. E aí, essa ideia de que a gente não pode discutir sobre o racismo, que o racismo, aquele racismo por denegação de Lélia Gonzalez, aquele racismo que se nega, aquele racismo que não se assume, mas que é tão prejudicial quanto. Então, a gente enfrenta essa dupla opacidade quando a gente está, ele vai trabalhar sobre isso, né, que a gente
enfrentar a opacidade da tecnologia e a opacidade do racismo quando a gente fala sobre racismo algorítmico. E aí, pensando em se há formas de interromper esse ciclo discriminatório, eu entendo que o primeiro passo é reconhecer o problema. Então, é reconhecer que o racismo algorítmico ele é um problema com contornos específicos e especiais no Brasil, considerando o estado que a gente tem, que a gente começou discutindo aqui, de como o Brasil tem disseminado essas estruturas e suas instituições essa ideia racista. Então, eu gosto muito, inclusive, do que a Lívia Santana Vaz e o coletivo de juristas negras, né? A Lívia Santana Vaz é uma promotora do Ministério Público da Bahia, se não me engano, e ela faz parte do coletivo Juristas Negras, e elas fizeram uma contribuição para uma consulta pública que o Senado Federal abriu, quando a gente estava discutindo um substitutivo para o projeto de lei de regulação da inteligência artificial em 2022. Nessa contribuição que elas fizeram, eu também, junto com o pessoal do Alcalto Unilab, que é um coletivo que pesquisa sobre raça, direito e tecnologia, nós enviamos contribuições pautando justamente a necessidade de que a regulação para a inteligência artificial no Brasil reconheça expressamente o racismo como um problema e reconheça expressamente a necessidade de que sistemas algorítmicos sejam antirracistas, justamente para denotar que o óbvio em um país comum que a gente tem, ele precisa ser dito. E a gente tem a igualdade na Constituição, a gente tem igualdade, a gente tem lei antirracismo, criminalização da injúria racial, mas que a gente repasse e reafirme isso numa regulação para IA. E aí, eu acho que esse é um primeiro passo. O segundo é a gente entender e ter noção de qual tecnologia e qual regulação da tecnologia fazem sentido no nosso contexto. Então, entender que no Brasil a gente precisa de medidas, numa regulação para IA no Brasil, a gente precisa de medidas rigorosas de transparência, direito à explicação frente a esses sistemas de inteligência artificial, para que as pessoas saibam como aqueles resultados, como a máquina chegou naqueles resultados, quais dados foram usados para chegar naquele resultado, um direito à revisão humana, principalmente quando a gente tem decisões automatizadas que vão impactar nos direitos das pessoas, avaliação do impacto algorítmico, que apesar desse nome estranho, é para entender como que aquele sistema vai gerar efeitos em um determinado, naquele contexto ao qual ele se destina, estabelecer o que é risco, qual é uma inteligência artificial de risco inaceitável, e aqui eu faço coro à campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, que é uma campanha nacional que visa o banimento do reconhecimento facial, principalmente para fins de segurança pública, entendendo que no nosso país essa tecnologia não faz sentido, porque ela segue um projeto de criminalização e encarceramento em massa de uma parte específica da população, que é a população negra. E entender, depois disso, quais são as de alto risco, qual é risco baixo, qual é risco moderado, para a gente conseguir traçar estratégias proporcionais para cada nível de risco. E, claro, né, acho que, dentre outras questões que daria para mencionar, mas é que eu gostaria de destacar, é estabelecer mecanismos adequados para a participação social. Inclusive, isso é algo que o Tarcísio Silva também pontua, da gente permitir, né, essa consulta a partes interessadas, onde a sociedade civil e, em especial, comunidades vulnerabilizadas possam ser consultadas sobre o andamento dessa tecnologia, que a tecnologia ela não seja empregada apenas porque ela é uma tecnologia e ela pode ajudar, mas sim para a gente entender por quê, para quê e como que ela vai impactar naquele contexto que ela vai atingir. Então, eu acho que, assim como a gente tem esse ciclo discriminatório, é necessário que a gente tenha um ciclo de medidas que vá atuar em todas as fases por onde esses vieses, por onde esses problemas eles podem ser expressados por meio da IA. É como você falou, né? Não há uma bala de prata, mas a gente precisa pensar e saber que tem pessoas como você e outros pensadores que estão nessa corrente, né? Nessa frente, nessa luta, para que a gente possa, quem sabe, conquistar esses direitos, também essa regulação dentro da inteligência, para que essa discriminação, esse racismo dentro das redes, ele possa também ser combatido, né? De uma maneira mais eficiente, eu diria assim. Uli? Então, gente, é isso. Já perceberam, né?
Essa mulher é muito potente, então siga as redes sociais dela, acompanhe as produções, porque Fernanda Rodrigues é um ícone nessa discussão, né? Para nós, ela é inspiração. Então, Fernanda, te agradecer por você estar aqui com a gente, por você estar compartilhando, fazer ecoar essas informações que são muito necessárias e que nos constroem, né, nesse enfrentamento das diversas faces que o racismo vai assumindo nos diversos campos, né? Que estrutura a nossa sociedade. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço vocês. Parabéns pelo podcast. Fernanda, para a gente foi um prazer muito grande falar sobre esses assuntos, porque a gente tem um alcance, né? Em especial de mulheres que nos ouvem aqui através do podcast, e a gente fala sobre vários assuntos. E esse assunto em especial, que garante que a gente esteja também nesse espaço, alcançando também essas pessoas no Brasil inteiro, é importante que as pessoas possam entender que a gente tem pesquisadoras negras, mulheres potentes, como você, ali falando sobre esse assunto, discutindo esse assunto para que a gente possa mudar também e revolucionar a nossa sociedade também através da internet, que é esse espaço que a gente busca também, que haja essa justiça social que a gente tanto busca. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Agora é por uma tecnologia nada mais sobre nós sem nós, né? Com a nossa participação e a nossa voz. Muito bem. O Pod Pretas Paraíba fica por aqui. Aproveitem para seguir nossas redes sociais. No Instagram, @baiomipb, facebook.com/baiomipb. No nosso site é baiomipb.com. E agora no YouTube, @baiomipb. Até o próximo episódio. E olha, não esquece, hein? Pretas na Rede é revolução.